Você já reparou que na Bíblia tem um montão de mulher infértil? Por que os autores bíblicos ficam narrando sobre mulheres inférteis e que Deus traz essa bênção? Se você quer entender mais sobre a palavra de Deus e mais sobre esse assunto, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar para você. O tempo todo na Bíblia tem a linguagem indireta, e é assim que os autores bíblicos vão colocar as narrativas ali para que você, lendo e vendo que os assuntos estão se repetindo, você vai meditar na palavra de Deus, como diria o salmista, meditar na palavra de dia e de noite, e aí uma hora a ficha cai, uma hora você é iluminada pelo Espírito Santo, e você começa a entender qual é o recado indireto que a Bíblia o tempo todo está martelando para que você possa entender. Isso acontecia muito porque era de tradição oral, então eles repetiam as histórias até que a lição entrasse no pensamento de cada um que está ouvindo, e meu e seu. Antes da gente falar das mulheres inférteis, eu quero falar por que a Bíblia vai falar que só mulheres que podem ter filhos na tradição religiosa eram as que tinham a bênção de Deus. Isso é muito forte, porque logo no começo de Gênesis, Deus abençoou o casal homem e mulher ali, o primeiro casal, com a bênção dele. E a bênção de Deus se divide em 3 categorias: ser fértil, multiplicar e dominar, governar sobre a criação. Isso está lá em Gênesis 1, versículo 28. E os dois receberam isso. Os dois são a imagem e semelhança. Macho e fêmea são imagem e semelhança. E os dois têm essa bênção de Deus original antes do pecado de ser fértil, de multiplicar e também de governar sobre a criação juntos. Mas aí veio a queda, o pecado, e veio a consequência do pecado, a maldição. E ali na maldição, Deus fala para a mulher que o seu desejo vai ser para o homem e ele vai te dominar. Isso faz parte da queda, não dos planos de Deus. Isso é consequência da queda, tanto que Adão vai dar o nome Eva depois do pecado e da queda. Algo que deveria ser só para os animais, os dois deveriam fazer para os animais e a criação, ele vai dar um nome, você vai chamar Eva. Esse é um jeito de ele já estar dominando. Essa ruptura entre o casal real ali, o casal imagem e semelhança, é fruto do pecado. Então, nunca mais vai ter esse domínio do homem com a mulher, é fruto do pecado. Mas o mais interessante é que Deus vai escolher um novo casal para ser o casal de Adão e Eva, que é Abraão e Sara. E Abraão e Sara são os novos escolhidos, o casal que vai receber a bênção de Deus de multiplicar e de abençoar através do seu reinado as outras nações. Mas o mais interessante, que em Gênesis 11, versículo 30, vai dizer que Sara era infértil. Sara, a mulher que deveria ser a segunda Eva, ter a bênção de Deus ali, Deus escolhe uma mulher que não pode ter filhos. Mas como assim? Por que Deus escolhe uma mulher que não pode ter filhos, sendo que a mulher que pode ter filhos é a que tem a bênção de Deus? A gente vai falar no final sobre isso. E é interessante que Deus promete que eles vão ter um filho, mas eles não acreditam, eles tentam dar um jeitinho ali. Então ele pensa assim: não, essa promessa é só para você, Abraão, não é para mim, Sara. Então Sara pega uma escrava egípcia chamada Agar, a estrangeira, e oferece para Abraão, e Abraão pega e dorme com ela e tem um filho, e Deus fala: não é dessa maneira. Deus abençoa Ismael, mas fala: não vai ser dessa forma. E esse paralelo é muito igualzinho ao paralelo de repetição de Adão e Eva. Eva que pega o fruto, oferece, Adão aceita e os dois caem. E de novo, o casal ali que Deus escolheu não passa no teste. Eles falham, Abraão e Sara. E aí, mais para frente, Deus vai dar, mesmo na velhice, um filho para Sara e abençoa aquele casal. Esse filho se chama Isaac, ele vai ficando mais velho, e aí Abraão manda um servo ir até lá a parentela dele e escolheu uma pessoa da linhagem ali para ser esposa de Isaac, antes de Abraão mesmo morrer ali. E esse servo vai, e quando ele chega lá, ele percebe que Deus escolheu Raquel. E é interessante que Raquel. Deus escolheu
Rebeca. E aí Rebeca vem para a Terra Prometida e casa com Isaac. Mas olha só que interessante, o que acontece em Gênesis 25, versículo 21, vai dizer que Rebeca é infértil. Rebeca não pode ter filho. De novo, Deus escolhe uma mulher infértil. Não foi o servo que escolheu, foi Deus que escolheu uma mulher infértil, que não tem a bênção de Deus, mas Deus vai abençoar. E aí, Isaac ora muito e Deus dá essa bênção. Eles têm 2 filhos gêmeos ali, é lógico, né? Gêmeos ali, 2, Esaú e Jacó. Jacó é enganador, Jacó engana o pai, depois é enganado pelo sogro, mas Deus aponta para Jacó uma nova mulher ali que ele se apaixona, que se chama Raquel. Mas olha o que Gênesis vai falar no capítulo 29, versículo 31. Raquel era infértil. Mais uma vez, Deus escolhe uma pessoa infértil para dar a sua bênção. E aí, na verdade, quando Jacó casa, ele casa com 2 irmãs, né? Ali tem um engano, não dá tempo para falar aqui. E aí Deus fala que Lia, por ser desprezada, ele dá a bênção para ela ter filhos, e Raquel, ela não tem essa bênção ali naquela hora, ela é infértil. E aí começa uma briga ali, Deus vai dando filhos para Lia, Raquel vai chorar, pedir, e aí começa de novo a queda ali, a repetição, que Raquel vai oferecer uma concubina para Israel, e Israel topa, né? Ainda era Jacó, e aí Lia também vai oferecer as concubinas. Depois Deus abençoa e dá 2 filhos ali para Raquel, tanto que tá tão errado esse negócio de concubinas, escravas sendo oferecidas, que os filhos das concubinas vão vender José depois, o filho de Raquel ali, vai mostrando tanto que consequências vão acontecendo por causa desse pecado, que é ali um espelho, uma repetição do que acontece ali no Éden. E aí você vai ver várias vezes outras pessoas que Deus escolhe, que é infértil, é a mãe de Sansão. A mãe de Sansão não podia ter filhos, Deus abençoe e traz o juiz Sansão. Ana também não pode ter filhos e Deus abençoa e vai trazer o profeta Samuel ali. Claramente Deus escolhe mulheres que são inférteis. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai ter um paralelo com Maria muito interessante, que é Isabel. Isabel é casada ali com um sacerdote e eles 2 não podiam ter filhos, e Deus se revela e fala que ela vai ter filho. Ela é a mãe de João Batista ali. Isso acontece de forma muito clara. Quando você vai ler lá Lucas, você vai ver um paralelo entre essa família de João Batista e a família de Maria, Jesus, ali José, sendo comparado o tempo todo nas suas orações e tudo. Isso vai mostrar que já no Novo Testamento Deus também está escolhendo uma mulher infértil para trazer a sua bênção ali. E por que isso acontece? A gente pode tirar algumas lições práticas, porque ao longo da Bíblia Deus escolhe mulheres inférteis. A primeira lição é que geralmente os homens querem receber, ganhar a bênção de Deus com força, com as próprias mãos. Então a gente vai ver exatamente isso. Quando foi tirado a bênção do Éden, a gente já vai ver Adão dando nome, querendo dominar, não pela bênção de Deus, dominar toda a criação como rei, como sacerdócio real, mas dominar com violência, dominar com morte. E é exatamente isso, e Deus o tempo todo vai mostrar que não é dessa forma. Por isso que o povo de Deus, toda vez que quer com as próprias mãos, ele vai se tornar escravo e vai para o exílio. E também eles querem que a bênção de Deus seja só com as mulheres férteis, e Deus vai falar que não é dessa forma, não é pelas mãos humanas, é pura bênção de Deus. Na sabedoria dele, ele vai dar para quem ele quiser essa bênção. Isso é muito forte, por isso que Deus o tempo todo escolhe o segundo filho e não o primogênito. O tempo todo Deus escolhe a mulher infértil para mostrar: eu que dou a bênção, eu estou no controle, não é vocês que vão arrancar de mim, eu que dou pela minha generosidade, minha misericórdia e minha bondade. A segunda lição que a gente pode ver é que não é pela lógica humana, mas é pela sabedoria de Deus. Exatamente. A lógica humana é que Deus vai abençoar quem é mais favorecido, quem tem as qualidades certas para receber. Então, se a pessoa fala bem, Deus vai escolher
para ser pastor, para ser profeta, porque a pessoa fala bem. Se a pessoa é forte, Deus vai escolher para guerrear com seu povo ali nos exércitos. E a Bíblia o tempo todo vai mostrar que não é pela tradição, não é pela lógica humana. Geralmente Deus escolhe o mais fraco, foi assim com Davi e Golias. Geralmente Deus escolhe a infértil, porque é a sabedoria de Deus que vai dizer qual é a escolha de Deus e não a lógica humana. E terceiro lugar, que eu acho que é o mais impressionante e que aponta para Maria, é que o Salvador não vai vir dos palácios, não vai vir dos centros religiosos e não vai vir da mulher fértil. Então eu esperava que o Salvador viria do palácio de Herodes, e é de lá que geralmente que ele não vem, ele vem de uma estrebaria. Falavam que era de um centro religioso de Jerusalém, e ele vem de Nazaré, e acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pensava que ele via da mulher mais fértil ali, a mulher virtuosa ali, a mulher que tem a bênção de Deus. O cântico de Maria é uma mulher que não podia ter filhos, e não porque ela era infértil, mas porque ela era virgem, ela era tão nova, era tão ilógico isso. Se já era impossível a bênção de Deus vir das inférteis, e Deus fez possível, agora em Maria é a potência da escolha improvável, e ela se torna bendita. Então, toda vez que alguém disser para você que você não pode ter a bênção de Deus porque você não tem pedigree, saiba que é Deus que escolhe. Toda vez que alguém vem com uma tradição religiosa dizendo que você não pode fazer alguma coisa, saiba que a sabedoria de Deus é loucura dos homens. E toda vez que alguém falar que o seu Salvador não é tão forte contra as potestades, os deuses, saiba que essa é a loucura. Nosso Salvador veio num lugar que era impróprio, não veio dos palácios, não veio dos centros religiosos, não veio daquela linhagem que todos esperavam ali, a linhagem dos sacerdotes ali. Ele veio da linhagem sim, mas não era da onde todos esperavam. Saiba que essa é a loucura, porque Deus é um reino de ponta cabeça, ele estabeleceu em Jesus Cristo. Você gosta desse tipo de conteúdo? Não deixa de assinar o canal, compartilhar com os amigos, nos seguir em todas as redes sociais, que a gente sempre vai responder para você com o maior nível de franqueza e seriedade sobre a palavra de Deus. Nos vemos na próxima explicação.